O sistema descobriu como transformar solidão em consumo. Tem gente que passa horas rolando o celular sem perceber absolutamente nada do que viu. Abre um aplicativo, fecha. Entra em outro, sai. Assiste vídeos curtos durante a madrugada inteira. Compra coisas sem necessidade, faz pedidos de comida sem fome, liga a televisão só para não sentir o apartamento silencioso. E o mais estranho é que quase ninguém percebe que isso está acontecendo. A vida moderna criou um tipo de solidão que não parece solidão. Porque você pode conversar com dezenas de pessoas por dia, receber notificações o tempo inteiro, consumir entretenimento sem parar e ainda assim sentir aquele vazio silencioso quando finalmente tudo fica quieto. Talvez você já tenha sentido isso, a sensação de que sua mente nunca descansa de verdade, como se existisse um barulho constante dentro da cabeça, uma necessidade contínua de estímulo. Um desconforto estranho sempre que não há nada acontecendo. E então você pega o celular mais uma vez, assiste mais um vídeo, compra mais alguma coisa, procura mais uma distração qualquer. O problema é que isso não aconteceu por acaso. Durante muito tempo, empresas tentaram descobrir o que fazia as pessoas consumirem mais. E a resposta não estava apenas em propaganda, preço ou desejo. Estava no emocional humano, porque pessoas emocionalmente cansadas são mais impulsivas. Pessoas ansiosas buscam alívio imediato. Pessoas solitárias permanecem mais tempo conectadas. Pessoas vazias consomem mais distração. O sistema percebeu algo assustador. Quanto mais desconectada emocionalmente uma pessoa se sente, mais fácil se torna vender pequenas doses de conforto psicológico para ela. Não conforto real, não paz verdadeira, apenas anestesia emocional suficiente para mantê-la funcionando. E talvez seja por isso que tantas pessoas hoje não conseguem mais ficar 5 minutos em silêncio sem sentir ansiedade. Porque a solidão moderna deixou de ser apenas uma consequência emocional. Ela se transformou em um combustível econômico extremamente lucrativo. E o mais assustador é que quanto mais vazio você se sente, mais lucrativo você se torna. A solidão que não parece solidão. Quando as pessoas pensam em solidão, normalmente imaginam alguém isolado, sem amigos, sem conversar com ninguém, completamente afastado do mundo. Mas a solidão moderna quase nunca se parece assim. Ela acontece no meio do barulho. Acontece enquanto alguém alterna entre 5 aplicativos ao mesmo tempo. Enquanto assiste alguma coisa sem prestar atenção. Enquanto responde mensagens automaticamente. Enquanto tenta ocupar cada segundo do dia para evitar aquele pequeno desconforto que aparece quando tudo fica quieto. Talvez a maior mudança psicológica da vida moderna seja essa. As pessoas não aprenderam a lidar com o silêncio. Elas aprenderam a fugir dele, e é por isso que tanta gente hoje sente ansiedade quando o celular descarrega, quando a internet cai, quando não existe nenhuma distração disponível, porque o problema nunca foi apenas tédio. O problema é o que aparece emocionalmente quando não existe mais estímulo suficiente para anestesiar a mente. Existe uma diferença enorme entre estar ocupado e estar emocionalmente preenchido. Só que o sistema moderno conseguiu misturar as duas coisas. Fez milhões de pessoas acreditarem que uma rotina hiperestimulada significa uma vida completa. Mas observe o comportamento moderno com atenção. As pessoas acordam já consumindo informação, dormem assistindo vídeos, comem olhando para telas, trabalham cansadas mentalmente, descansam consumindo mais estímulo e no meio disso tudo, quase nunca existe silêncio suficiente para perceber o próprio estado emocional. A solidão atual não se manifesta apenas como tristeza. Ela aparece como incapacidade de permanecer sozinho consigo mesmo. Por isso, tantas pessoas sentem necessidade constante de ruído.
música ligada o tempo inteiro, vídeos rodando sem atenção real, podcasts usados apenas para preencher espaço mental, conversas superficiais que evitam qualquer profundidade emocional. Porque quando o silêncio finalmente aparece, muita gente começa a perceber algo desconfortável. O cansaço que sente não é apenas físico. Existe um vazio emocional sendo abafado diariamente por distrações constantes. E o sistema não precisa que você chore para lucrar com isso. Ele só precisa garantir que você nunca permaneça em silêncio tempo suficiente para entender o que realmente está sentindo. Talvez você não esteja cansado. Talvez apenas nunca tenha conseguido ficar sozinho consigo mesmo de verdade. Digite 1 para escrever o próximo tópico ou digite as alterações que deseja. Tópico 2. O nascimento do consumo emocional. Em algum momento, o mercado percebeu uma coisa extremamente valiosa sobre o comportamento humano. Emoções negativas aumentam impulsos de consumo. Ansiedade faz as pessoas buscarem recompensa rápida. Carência emocional aumenta a necessidade de validação. Estresse diminui autocontrole. Solidão prolongada cria desejo por pequenas sensações de conforto imediato. E foi nesse momento que o consumo deixou de vender apenas produtos. Ele começou a vender alívio psicológico. Por isso, tanta gente compra coisas sem realmente precisar delas. Não porque sejam irresponsáveis, mas porque emocionalmente cansadas, as pessoas começam a procurar pequenas doses de prazer para suportar a própria rotina. O delivery moderno não vende apenas comida. Muitas vezes vende conforto emocional depois de um dia mentalmente exaustivo. As plataformas de streaming não vendem apenas entretenimento, vendem fuga mental temporária. As redes sociais não entregam apenas conexão, entregam microdoses constantes de dopamina emocional. E quanto mais cansada uma pessoa está internamente, mais difícil fica resistir a essas recompensas rápidas. O problema é que o cérebro humano se adapta muito rápido ao alívio imediato. Aquilo que antes parecia suficiente começa a perder efeito. Então a pessoa precisa consumir mais vídeos, mais compras, mais distração, mais estímulo, mais validação, mais ruído. Sem perceber, milhões de pessoas entraram em um ciclo silencioso onde consumir virou uma tentativa emocional de não sentir o próprio vazio. E talvez a parte mais assustadora seja que tudo isso parece normal, porque o sistema moderno conseguiu transformar exaustão emocional em comportamento cotidiano. Hoje alguém pode passar horas consumindo conteúdo, comprando coisas aleatórias ou procurando distrações, sem perceber que muitas dessas escolhas estão sendo guiadas por carência emocional acumulada. As pessoas acham que estão escolhendo livremente o tempo inteiro, mas muitas decisões modernas nascem de ansiedade silenciosa, comparação constante, sensação de insuficiência e necessidade emocional de anestesia rápida. O sistema percebeu que pessoas emocionalmente vazias não procuram soluções, procuram alívio. E alívio rápido quase sempre vende mais do que transformação real. Por isso o consumo emocional nunca termina, porque ele não resolve a raiz do vazio, apenas cria pequenos intervalos de anestesia antes que o desconforto volte novamente. Você não consome porque precisa, consome porque quer sentir alguma coisa. A indústria da distração infinita. Existe uma guerra acontecendo pela sua atenção todos os dias, e a maioria das pessoas nem percebe que está no meio dela. Cada aplicativo disputa segundos da sua mente. Cada notificação tenta interromper seu pensamento. Cada vídeo curto é construído para impedir que você saia da tela. Cada algoritmo aprende silenciosamente quais emoções mantêm você conectado por mais tempo. Raiva prende atenção. Ansiedade gera repetição, curiosidade cria dependência, solidão aumenta tempo de permanência.
E pouco a pouco, a mente moderna foi se tornando incapaz de permanecer presente em apenas uma coisa. As pessoas assistem séries enquanto mexem no celular, escutam música enquanto passam vídeos, conversam sem realmente ouvir, trabalham pensando em distração, descansam hiperestimuladas. Até os momentos de lazer começaram a parecer mentalmente cansativos. O cérebro humano nunca viveu cercado por tanto estímulo ao mesmo tempo. Nunca recebeu tantas informações, imagens, sons, opiniões e interrupções em tão pouco tempo. E o resultado disso não é apenas distração, é desgaste emocional profundo. Porque uma mente hiperestimulada perde a capacidade de profundidade. Ela desaprende contemplação, desaprende silêncio, desaprende presença. Por isso, tantas pessoas hoje sentem desconforto ao assistir algo lento, ao ler um livro por muito tempo ou até ao permanecer alguns minutos sem tocar no celular. A mente moderna foi treinada para recompensa instantânea. Tudo precisa ser rápido, curto, intenso, constante. E quanto mais estímulo uma pessoa consome, mais difícil fica sentir satisfação genuína nas experiências normais da vida. Uma conversa tranquila parece lenta, o silêncio parece vazio, a rotina parece insuportável. A própria realidade começa a parecer fraca perto da intensidade artificial criada pelas telas. É como se milhares de vozes competissem dentro da cabeça o tempo inteiro. Notificações, vídeos, sons, comparações, informações, desejos, ansiedade, uma sala mental permanentemente lotada. E no meio desse caos psicológico, poucas pessoas conseguem perceber o quanto estão emocionalmente esgotadas, porque distração constante impede autoconsciência. Uma mente cansada compra mais, pensa menos e questiona menos. Por que as pessoas estão cada vez mais vazias? Talvez a maior crise da vida moderna não seja financeira, tecnológica ou profissional. Talvez seja emocional. Porque nunca existiram tantas formas de entretenimento, tanta facilidade, tanta conexão instantânea e, ao mesmo tempo, tanta sensação de vazio interno. As pessoas estão cercadas de estímulo, mas emocionalmente desconectadas. Conversam o dia inteiro sem criar intimidade real. Compartilham momentos sem realmente vivê-los. Publicam felicidade enquanto carregam exaustão silenciosa dentro da própria mente. E o mais perigoso é que muita gente já se acostumou com isso. Acordar cansado virou normal. Sentir ansiedade constante virou rotina. Viver acelerado virou sinal de produtividade. Estar mentalmente esgotado passou a parecer apenas parte da vida adulta. Só que o ser humano não foi feito para viver em estado permanente de comparação, pressão e excesso de estímulo emocional. Todos os dias, milhões de pessoas observam vidas aparentemente perfeitas nas redes sociais enquanto sentem que estão ficando para trás. Não importa o quanto trabalhem, sempre parece insuficiente. Não importa o quanto conquistem, sempre existe alguém vivendo melhor, viajando mais, ganhando mais ou parecendo mais feliz. E essa comparação silenciosa destrói a sensação de significado aos poucos. Porque o vazio moderno não nasce apenas da falta de coisas. Muitas vezes ele nasce da falta de propósito emocional. Tem gente que não sente falta de dinheiro, sente falta de presença, não sente falta de entretenimento, sente falta de profundidade, não sente falta de produtividade, sente falta de paz mental. Mas o sistema moderno raramente incentiva alguém a parar para perceber isso, porque pessoas conscientes emocionalmente começam a questionar os próprios hábitos, os próprios impulsos e até a própria forma de viver. Então, a vida continua acelerada. Mais metas, mais estímulo, mais distração, mais consumo, mais barulho mental, como se ocupar cada segundo fosse suficiente para preencher aquilo que está vazio por dentro.
A vida moderna ensinou as pessoas a ocuparem o tempo, mas desaprendeu a preencher a alma, e quando o vazio cresce, o consumo parece conforto. O sistema não vende produtos, vende identidade. Durante muito tempo, as empresas venderam objetos. Hoje, elas vendem versões emocionais de quem você gostaria de ser. Porque o consumo moderno entendeu uma coisa poderosa sobre o comportamento humano. Pessoas não compram apenas pela utilidade, compram pela sensação que aquilo cria dentro delas. Uma roupa pode representar pertencimento, um celular pode representar status, um carro pode representar validação, um estilo de vida pode representar aceitação social. Uma estética pode representar a tentativa silenciosa de se sentir suficiente. E quanto mais insegura emocionalmente uma pessoa está, mais forte se torna a necessidade de construir uma identidade através do que consome. Por isso, o marketing moderno raramente vende apenas um produto. Ele vende transformação emocional. Não vendem apenas perfume, vendem desejo. Não vendem apenas tecnologia, vendem importância. Não vendem apenas roupas, vendem autoestima. Não vendem apenas experiências, vendem a sensação de estar vivendo uma vida significativa. O problema é que isso cria uma armadilha psicológica extremamente silenciosa, porque a pessoa começa a acreditar que a próxima compra finalmente vai preencher alguma coisa dentro dela. Como se existisse sempre uma nova versão de si mesma, esperando logo após mais um produto, mais uma mudança estética, mais uma conquista ou mais uma validação social. E por alguns minutos funciona. A nova compra gera excitação. O cérebro libera recompensa emocional. Existe sensação temporária de satisfação, mas logo depois o vazio retorna. Porque a identidade emocional não pode ser construída apenas através de estímulos externos. E talvez seja por isso que tanta gente hoje vive tentando se reinventar constantemente, mas continua sentindo a mesma sensação interna de insuficiência. Trocam de estilo, trocam de rotina, trocam de aparência, trocam de consumo, mas nunca conseguem permanecer em paz consigo mesmas por muito tempo. As pessoas começaram a comprar versões melhores de si mesmas, só que nenhuma compra consegue curar uma identidade emocionalmente vazia. O medo do silêncio. Existe um motivo pelo qual tantas pessoas dormem assistindo vídeos, deixam a televisão ligada sem prestar atenção ou sentem necessidade constante de algum som ao redor. O silêncio começou a revelar coisas que muita gente passou anos tentando evitar. Porque quando tudo finalmente fica quieto, pensamentos aparecem, perguntas aparecem, cansaços emocionais aparecem. E talvez seja por isso que a vida moderna criou pessoas tão dependentes de distração constante. Não é apenas entretenimento, é fuga psicológica. Tem gente que não consegue tomar banho sem música, não consegue dirigir sem podcast, não consegue comer sem assistir alguma coisa, não consegue ficar alguns minutos em silêncio sem pegar automaticamente o celular, como se qualquer pequeno espaço vazio precisasse ser imediatamente preenchido. Só que o problema do silêncio não é o silêncio em si. O problema é aquilo que ele expõe. Ele mostra o nível de exaustão emocional acumulada, mostra relações superficiais, mostra ansiedade escondida, mostra a sensação de desconexão que distrações conseguem adiar, mas não resolver. E quanto mais uma pessoa evita esses momentos de presença real consigo mesma, mais dependente ela se torna de estímulo externo para conseguir suportar a própria mente. O sistema moderno entende isso perfeitamente. Por isso, tudo hoje é construído para impedir pausas mentais, vídeos infinitos, rolagem infinita, notificações constantes, conteúdo automático, recompensas rápidas. Estímulos permanentes, porque uma pessoa em silêncio começa a pensar.
E pessoas que pensam profundamente costumam consumir menos anestesia emocional. Talvez por isso o silêncio tenha se tornado tão desconfortável para tanta gente. Porque ele obriga alguém a perceber o quanto está cansado emocionalmente, obriga a encarar vazios que distrações escondem durante o dia inteiro. E então a pessoa volta para o celular. Mais um vídeo, mais uma compra, mais uma distração rápida. Qualquer coisa que impeça aquele encontro silencioso consigo mesma. Talvez o silêncio tenha se tornado assustador porque ele mostra tudo aquilo que o consumo consegue esconder. A forma mais silenciosa de liberdade. Talvez a maior rebeldia da vida moderna não seja trabalhar menos, abandonar tecnologia ou fugir do mundo. Talvez seja recuperar a capacidade de existir sem precisar de estímulo constante para suportar a própria mente. Porque hoje, quase tudo foi desenhado para capturar sua atenção emocional. Seu cansaço gera lucro, sua ansiedade mantém você conectado, sua carência aumenta consumo, sua distração alimenta algoritmos, e no meio disso tudo, poucas pessoas percebem que perderam algo simples, mas profundamente humano: a capacidade de sentir presença real na própria vida. Muita gente já não consegue apenas caminhar em silêncio, sentar sem pegar o celular, comer prestando atenção, olhar o céu sem sentir necessidade de registrar, viver um momento sem transformá-lo em conteúdo. Como se a mente estivesse permanentemente procurando a próxima distração antes mesmo que o presente pudesse ser sentido por completo. Só que recuperar profundidade emocional exige desacelerar, exige reaprender a ficar sozinho sem ansiedade, exige reduzir ruído mental, exige abandonar a necessidade constante de anestesia emocional rápida. E isso não é fácil. Porque no começo, o silêncio parece estranho. A mente desacostumada de presença começa a procurar estímulo automaticamente. O cérebro pede distração, pede dopamina, pede qualquer coisa que impeça contato emocional verdadeiro consigo mesmo. Mas existe algo importante que quase ninguém percebe. Paz mental não gera dependência de consumo constante. Uma pessoa emocionalmente consciente começa a questionar impulsos, começa a perceber excessos, começa a entender quando está tentando preencher vazio com distração. E talvez seja exatamente isso que torna a presença tão poderosa hoje. Porque o sistema moderno lucra quando você está emocionalmente perdido. Lucra quando você precisa de distração o tempo inteiro. Lucra quando você confunde anestesia emocional com felicidade. Só que existe uma liberdade silenciosa em recuperar controle da própria atenção, em conseguir ficar sozinho sem desespero, em não precisar fugir da própria mente, em voltar a sentir profundidade nas coisas simples da vida. Talvez a maior rebeldia da vida moderna seja conseguir permanecer em silêncio sem precisar fugir de si mesmo.